Você já se perguntou quais alimentos o governo armazena para emergências? Hoje, vamos descobrir 13 alimentos que são mantidos em segredo por causa de seu alto valor em tempos de crise. Esses alimentos não são apenas duráveis, mas também essenciais para manter nossa saúde e bem-estar. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e descubra por que você também deve considerar adicionar esses alimentos aos seus próprios estoques de emergência. Para começar, o mel não é só uma delícia, mas um verdadeiro achado que o torna praticamente imortal. É um dos poucos produtos naturais que praticamente não tem data de validade. Aliás, foram encontrados potes de mel em tumbas egípcias que ainda são comestíveis, apesar de sua idade milenar. Por que o mel dura tanto tempo? Isso se deve ao seu baixo teor de água e alta acidez, que impedem o crescimento de bactérias e fungos. O mel é, portanto, uma fonte rápida e eficaz de energia natural. Mas o mel não é apenas um alimento, também tem propriedades medicinais. Desde a antiguidade, ele é usado para tratar feridas, cortes e queimaduras. Seu efeito antibacteriano previne infecções e promove a cicatrização. Isso o torna um verdadeiro coringa, que não só mata a fome, como também pode salvar vidas em uma emergência. Resumindo, o mel é mais do que apenas um alimento. É um companheiro essencial em tempos de crise e pertence a qualquer estoque de emergência. Portanto, certifique-se de ter sempre alguns potes bem fechados em seu estoque. Nunca se sabe, talvez um dia ele salve sua vida. Em segundo lugar, as lentilhas secas conquistaram um lugar de destaque na lista de alimentos essenciais para situações de emergência, e com razão. Este alimento humilde tem uma das maiores durações entre as leguminosas, tornando-se uma escolha ideal para armazenamento a longo prazo. Além de serem baratas e fáceis de armazenar, são incrivelmente nutritivas. As lentilhas são uma excelente fonte de proteína vegetal, o que é crucial em situações onde o acesso à carne fresca ou refrigerada é limitado. Elas também são ricas em fibras, que auxiliam na digestão saudável, um fator importante quando os recursos são escassos. O melhor de tudo é a versatilidade das lentilhas na cozinha. Você pode prepará-las de diversas maneiras: sopas, ensopados, saladas ou simplesmente como acompanhamento. Ao contrário de outras leguminosas, as lentilhas não precisam ser deixadas de molho antes do cozimento, o que significa que você pode prepará-las mais rápido e com menos água, um recurso que pode ser precioso em uma emergência. Além disso, seu baixo índice glicêmico fornece energia duradoura, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do tempo. Se você ainda não adicionou lentilhas aos seus suprimentos de emergência, a hora é agora. Este alimento é uma verdadeira mão na roda para qualquer kit de sobrevivência. 3. Conservas de peixe são essenciais em qualquer kit de emergência, e é fácil entender o porquê. Uma vez em lata, o peixe dura muito tempo e não precisa ser refrigerado. Isso o torna a escolha perfeita quando alimentos frescos não estão disponíveis. Atum, sardinha, cavala e outros tipos de conservas de peixe são ricos em proteínas e ômega 3, nutrientes importantes para o bom funcionamento do cérebro e do coração. Em situações de estresse e exaustão, esses nutrientes podem fazer uma grande diferença para se manter focado e alerta. As conservas de peixe também são extremamente versáteis. Você pode comê-las direto da lata, o que as torna uma opção rápida e fácil quando você não tem tempo ou recursos para cozinhar. Você também pode misturá-las com outros alimentos básicos, como arroz, macarrão ou legumes enlatados, para criar refeições completas e nutritivas. Outra vantagem das conservas de peixe é a sua praticidade, ou seja, você pode armazenar uma grande quantidade sem ocupar muito espaço. Um item obrigatório para qualquer kit de emergência. Em quarto lugar, os ovos são uma fonte importante de proteína, mas frescos têm prazo de validade curto e precisam ser refrigerados.
É aí que os ovos em pó se tornam uma opção imbatível para situações de emergência. Toda a água é retirada deste produto, o que aumenta consideravelmente sua vida útil e elimina a necessidade de refrigeração. Armazenados adequadamente, duram vários anos e, depois de reidratados com água, podem ser usados da mesma forma que os ovos frescos. Isso os torna um alimento versátil e extremamente útil para qualquer estoque de emergência. Ovos em pó não servem apenas para fazer ovos mexidos ou omeletes. Eles também são um ingrediente essencial em diversas receitas, tanto doces quanto salgadas. Como podem substituir os ovos frescos na maioria das receitas, permitem preparar uma variedade de pratos quando ingredientes frescos estão escassos. Resumindo, o ovo em pó é uma fonte confiável de proteína, nutrientes e flexibilidade culinária, ideal para momentos de crise. Se você não tem espaço para armazenar ovos frescos ou se a refrigeração é um problema, o ovo em pó é a melhor alternativa. Número 5. A manteiga de amendoim é um daqueles alimentos imbatíveis quando se trata de uma fonte compacta de calorias e nutrientes. Em situações de emergência, quando o acesso a alimentos frescos é limitado, é crucial ter fontes de energia que durem muito tempo. Rica em gorduras saudáveis, proteínas e calorias, a manteiga de amendoim é um superalimento ideal para manter a energia em momentos difíceis. Uma única colher de sopa pode fornecer uma grande quantidade de energia, sendo especialmente útil em situações em que você precisa se manter ativo, sem acesso a grandes refeições. Além disso, a manteiga de amendoim é incrivelmente versátil. Você pode comê-la pura, passar no pão, misturar com outros alimentos ou usá-la em receitas para situações de sobrevivência. Seu alto teor de gorduras saudáveis e proteínas a torna perfeita para manter os níveis de energia por um período prolongado. Como um produto não perecível e com longa vida útil, você pode armazenar a manteiga de amendoim sem se preocupar que estrague rapidamente. É um alimento compacto e confiável que definitivamente deve fazer parte de qualquer kit de preparação para emergências. Em sexto lugar, castanhas, como amêndoas, nozes e pistaches, são essenciais em qualquer kit de emergência por vários motivos. Elas são uma fonte poderosa de calorias, proteínas e gorduras boas, todos nutrientes importantes para te manter em situações de emergência. Além disso, as castanhas têm uma ótima durabilidade, principalmente se armazenadas corretamente. As castanhas não são ricas apenas em nutrientes essenciais como proteínas e gorduras boas, mas também contêm vitaminas e minerais importantes, como vitamina E, magnésio e zinco. Esses nutrientes são essenciais para se manter saudável e ativo por longos períodos, especialmente em emergências, quando o acesso a alimentos frescos é limitado. As castanhas têm um alto poder de saciedade. Isso significa que pequenas porções são suficientes para te manter satisfeito por um bom tempo. Uma grande vantagem quando os recursos estão escassos. Outro ponto positivo das castanhas: são fáceis de transportar e armazenar. Não precisam de refrigeração e duram bastante tempo se armazenadas em recipientes herméticos em um local fresco. Você pode simplesmente colocar um saquinho de castanhas na sua mochila de emergência e ter uma fonte de energia rápida e confiável sempre à mão. Além disso, as castanhas são muito versáteis. Seja misturadas com aveia ou em barras de energia caseiras, elas adicionam variedade ao seu cardápio quando a situação aperta. Portanto, é uma ótima ideia ter sempre um estoque de castanhas em casa. Sua versatilidade e valor nutricional as tornam indispensáveis. Em sétimo lugar, o leite em pó é outro item essencial para estoques de emergência, devido à sua longa vida útil e valor nutricional. Ao contrário do leite fresco, que tem um prazo de validade muito curto e precisa ser refrigerado, o leite em pó, quando armazenado adequadamente, pode durar anos. É uma excelente fonte de proteína, cálcio,
e outras vitaminas importantes, como a vitamina D, tornando-se um recurso valioso para manter uma dieta equilibrada, mesmo em situações de emergência prolongadas. Sua forma desidratada também facilita o transporte e armazenamento, ocupando muito menos espaço do que líquidos. Para usar, basta adicionar água, o que o torna uma opção prática quando produtos frescos não estão disponíveis. O leite em pó pode ser reconstituído para beber ou usado em uma variedade de receitas, como sobremesas, pães e sopas. Ele também é ótimo para adicionar a aveia, mingau ou até mesmo para fazer molhos e purês. Essa versatilidade o torna um recurso inestimável em situações de crise. Aliás, se você não gosta de leite de vaca, existem leites em pó de outras origens, como soja ou amêndoa, garantindo que mesmo pessoas com intolerâncias possam se beneficiar deste importante alimento em seus kits de emergência. Número 8. O arroz integral é um dos alimentos mais populares para estocar em situações de emergência. E com razão. Ao contrário do arroz branco, o arroz integral mantém a casca e o germe, o que significa que ele contém mais fibras e nutrientes importantes, como magnésio, fósforo e vitaminas do complexo B. Isso o torna uma opção muito mais nutritiva. Embora tenha uma validade um pouco menor que o arroz branco devido aos óleos naturais presentes na casca, ele ainda é uma excelente escolha se armazenado adequadamente. Além disso, ele fornece energia por um longo período, o que é crucial em situações em que o acesso a alimentos frescos é limitado. O arroz integral também é incrivelmente versátil. Você pode prepará-lo como acompanhamento, adicioná-lo em saladas, misturá-lo com legumes, ou até mesmo usá-lo como base para sopas e ensopados. Essa flexibilidade permite que você crie refeições completas e balanceadas com poucos ingredientes. Outra vantagem do arroz integral é o seu poder de saciedade, o que significa que uma pequena porção pode alimentar várias pessoas. Esse alimento é um dos pilares da preparação para emergências e deve ocupar um lugar de destaque em seus suprimentos. Certifique-se de armazenar arroz integral suficiente para atender às necessidades de energia da sua família em caso de crise. Número 9. A aveia é um alimento básico essencial em qualquer estoque de emergência, pois tem longa vida útil e é rica em nutrientes. Rica em fibras solúveis, a aveia ajuda na digestão, um fator importante em situações de estresse ou quando o acesso a alimentos ricos em fibras é limitado. Além disso, seu baixo índice glicêmico fornece energia gradual, mantendo os níveis de açúcar no sangue estáveis por mais tempo. Em situações de emergência, quando a comida é escassa e o acesso a alimentos frescos é difícil, isso é crucial para a força física e mental. Um dos maiores benefícios da aveia é a sua versatilidade. Você pode usá-la para um café da manhã nutritivo como mingau, ou em receitas como biscoitos, pães ou até smoothies, para deixá-los mais encorpados. Ela também pode ser usada para engrossar sopas ou caldos, o que a torna um coringa em seu estoque de emergência. Assim como outros alimentos não perecíveis, a aveia é fácil de armazenar, não ocupa muito espaço e tem longa vida útil se mantida em local fresco e seco. É um alimento prático, acessível, que garante o fornecimento constante de nutrientes importantes e, por isso, não deve faltar no seu estoque de emergência. Número 10. Vegetais em conserva são uma solução inteligente e prática para armazenar alimentos a longo prazo, sem abrir mão dos benefícios de produtos frescos. Conservados no auge da sua frescura, esses vegetais retêm a maior parte dos seus nutrientes, tornando-os um complemento ideal para sua reserva de emergência. Eles não precisam de refrigeração, o que os torna perfeitos para situações em que o acesso à eletricidade é limitado ou inexistente. Além disso, a grande variedade de vegetais em conserva disponíveis, como ervilhas, cenouras, espinafre ou milho,
garante que você sempre tenha uma fonte de vitaminas e minerais que, de outra forma, seriam difíceis de obter. A versatilidade dos vegetais em conserva é outro ponto positivo. Eles podem ser consumidos diretamente da lata, o que os torna uma opção rápida e prática quando você tem pouco tempo ou recursos para cozinhar. Você também pode incorporá-los em receitas mais elaboradas, como sopas, ensopados ou saladas. Alguns vegetais em lata já vêm pré-cozidos, então podem ser usados imediatamente, sem nenhum preparo adicional. Certifique-se de verificar e renovar regularmente seu estoque de vegetais em conserva, para garantir que você sempre tenha um suprimento fresco. Assim, você terá acesso a alimentos nutritivos, mesmo em momentos difíceis. É verdade, macarrão é um daqueles alimentos que sempre aparecem quando falamos de preparação para emergências, e com razão. Sua validade é extremamente longa quando armazenado corretamente, tornando-se um recurso inestimável em tempos de crise. Diferente de muitos outros alimentos, o macarrão não precisa de refrigeração e é fácil de preparar, o que o torna uma opção ideal quando o acesso à energia elétrica ou gás está comprometido. Basta cozinhar em água fervente e você terá uma refeição substancial. Você pode combiná-lo com outros alimentos enlatados ou suprimentos não perecíveis para uma refeição completa e equilibrada. Outra grande vantagem do macarrão é a sua versatilidade. Ele pode servir como base para uma variedade de pratos, desde receitas simples como macarrão com molho de tomate enlatado, até combinações mais elaboradas com legumes e proteínas. Em uma emergência, o macarrão oferece uma solução rápida e satisfatória para alimentar várias pessoas sem muito esforço ou recursos. Além disso, é muito saciante. Então, uma pequena quantidade é suficiente para matar a fome de toda a família por várias horas. Do ponto de vista nutricional, o macarrão é uma boa fonte de carboidratos, fornecendo a energia necessária para enfrentar os desafios de uma situação de emergência. Se você optar por macarrão integral, também estará ingerindo uma quantidade considerável de fibras e nutrientes adicionais, como ferro, magnésio e vitaminas do complexo B. Resumindo, o macarrão é um alimento básico que não pode faltar em nenhuma despensa de emergência, pois oferece fácil armazenamento, longa vida útil e alta versatilidade culinária. Número 12. Sal. O sal é muito mais do que um simples tempero. Em momentos de crise, ele pode ser um verdadeiro salva-vidas. É um dos poucos alimentos que não estraga, o que o torna um recurso extremamente valioso para qualquer estoque de emergência. Além da sua capacidade de realçar o sabor dos alimentos, o sal tem diversas aplicações práticas que o tornam indispensável em situações de sobrevivência. Um dos seus principais benefícios é o poder de conservar outros alimentos. O sal pode ser usado para salgar carnes e peixes, o que aumenta consideravelmente a sua validade sem refrigeração. Mas o sal não é útil apenas na cozinha. Ele também tem aplicações médicas em situações de emergência. Por exemplo, ele pode ser usado para preparar soluções de reidratação ou para limpar feridas quando não há água esterilizada disponível. Ter um estoque de sal em casa garante não só a conservação dos seus alimentos por mais tempo, como também te dá uma ferramenta para manter a saúde em condições adversas. Além disso, em situações de emergência, em que o acesso a alimentos frescos ou ricos em minerais pode ser limitado, o sal desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio eletrolítico do corpo. A falta de sódio pode causar problemas de saúde graves, por isso é fundamental ter sal à mão para evitar esses desequilíbrios. Em resumo, o sal é muito mais do que um simples ingrediente no seu estoque de emergência. É uma ferramenta multifuncional que pode fazer toda a diferença em uma situação de sobrevivência. E em 13º lugar, o macarrão instantâneo. Ele tem ganhado muita popularidade, não só por ser uma refeição rápida e barata, mas também por sua longa vida útil, o que o torna um ótimo complemento para qualquer estoque de emergência.
Esse macarrão desidratado é extremamente fácil de armazenar e ocupa pouco espaço na sua despensa. Além disso, você só precisa de água fervente para cozinhá-lo, o que é super prático em situações com recursos limitados. Seu preparo rápido e a sensação de saciedade que ele proporciona o tornam um recurso valioso quando o tempo ou o acesso a utensílios de cozinha são limitados. Embora o macarrão instantâneo não seja conhecido por seu alto valor nutricional, ele pode ser facilmente incrementado adicionando outros ingredientes, como legumes enlatados, ovo em pó ou até mesmo pasta de amendoim, para aumentar seu teor de proteína e gordura saudável. Em uma emergência, você pode preparar refeições mais completas e balanceadas com o mínimo de esforço. Outra vantagem do macarrão instantâneo é o seu custo. Ele é extremamente barato, então você pode estocar uma boa quantidade sem gastar muito. Além disso, ele é leve, o que o torna ideal para mochilas de emergência ou kits de sobrevivência. Embora não deva ser sua única fonte de alimento em uma crise, o macarrão instantâneo oferece uma maneira rápida e confiável de se alimentar em tempos difíceis. Certifique-se de ter um bom estoque desse macarrão em seus suprimentos de emergência. Sua facilidade de preparo e a sensação de saciedade que proporciona o tornam um alimento essencial em tempos incertos. Esses 13 alimentos são essenciais não apenas por sua longa vida útil, mas também por fornecerem nutrientes vitais em situações de emergência. Desde opções energéticas como castanhas e manteiga de amendoim, até alimentos que garantem um bom equilíbrio nutricional, como leite em pó e lentilhas, cada item tem um papel crucial na sobrevivência. A chave está na variedade e versatilidade. Esteja preparado, adicione esses alimentos à sua despensa e garanta que você esteja pronto para enfrentar qualquer situação.